Dando sequência então para nossa próxima aula, que se você assistiu a aula anterior em que eu falei sobre decisões baseado em memória e decisões baseadas em criatividade e intuição, você vai lembrar que em algum momento eu citei a tua conexão com o corpo, né? E justo que essa aula de agora, o título dela a gente colocou a conexão corpo e mente, a chave para sentir com realidade verdadeira e não como um copia e cola. Vamos lá então? Vamos começar começando? Eu me chamo Jaqueline Pigato, desejo que você possa estar se inscrevendo aqui nesse canal. Esse YouTube foi criado há alguns anos atrás e eu tenho o intuito de entregar para você algumas provocações para que você possa de verdade entender por que você encarnou, por que é que você tem esse corpo com essa biologia, com esse tipo de racionalidade, quais são as novidades que você tem nesse corpo, o que é aquilo que é mais velho, mas que na verdade ao longo dos anos foi apagado aí, né? A gente vem passando, pessoal, por muitos anos e eu já sabia disso e eu tive uma aula maravilhosa com uma grande estudiosa e ela só veio a confirmar tudo o que eu já sabia, mas ela trouxe muito mais luz para minha vida e para o meu coração, porque eu de fato me sentia muito solitária, olhando para aquilo tudo e pensando, meu Deus, tem coisas aqui que eu não poderia nem falar para as pessoas, porque eu acho que elas não teriam capacidade de entender, né? E olhando para aquela senhora que tem mais de 60 anos, ministrando uma aula de forma tão bonita, tão bela, eu pude acalmar o meu coração e a minha alma, entendendo que tem um modo de entregar, que tem como eu começar a dar as aulas para vocês, falando de tudo que eu já estudei ao longo desses 15 anos e entregar para vocês tudo isso de uma forma muito profunda e muito verdadeira. Vamos lá entender o que é o nosso corpo e o que é a mente, ok? Eu vou utilizar nessa aula um dicionário que eu gosto muito e caso você queira ter ele, e caso você queira começar a estudar essa ciência, é uma ciência que eu recomendo, é uma ciência onde eu encontrei todas as respostas que eu gostaria de ter a respeito da dor humana, da doença humana, a chave para o sucesso, a chave para a realização, eu encontrei estudando nessa ciência após ter navegado por muitas outras e buscado incessantemente a minha paz interior. Então eu já fui meditadora de mindfulness, eu já fui uma exímia praticante de EFT, Emotional Freedom Technique, eu já fui uma yogi, né? Eu pratiquei yoga por alguns anos ali, tentando acalmar o meu coração, tentando acalmar a minha mente. Eu fui facilitadora certificada de Access Consciousness por 3, 4 anos. Eu ministrei o curso Fundamento por alguns anos. Eu fui facilitadora de Talk to the Entities. Então, eu facilitava as classes de conversando com entidades, porque eu precisava entender essa comunicação entre os mundos que acontecia comigo desde pequena e que foi muito difícil para mim, porque as pessoas ao meu redor não me entendiam. Elas não conseguiam entender o que eu era, porque eu falava o que eu falava e porque eu agia como eu agia. Então eu sofri muito. E essa ciência que se chama ciência ontopsicológica, se escreve tudo junto, ela tem um dicionário próprio, com algumas linguagens em que o autor traz a etimologia da palavra. Então você pode querer ter um dicionário filosófico, que para mim é considerado melhor, que se chama Abagnano, e tem um dicionário etimológico. Se você jogar essas palavras no Google, com certeza você vai encontrar o link desses livros, e se você é um buscador, você pode adquirir esses livros para quando você precisar, você poder consultar. Mas esse dicionáriozinho aqui é um dicionário que eu tenho muitos deles aqui na minha casa, eu não viajo sem ele, e ele me ajuda muito a entender certas coisas, tá? Então hoje, para tu entender teu corpo, eu queria usar ele
para que, enfim, a gente possa se aprofundar um pouquinho, tá? Então eu vou procurar uma palavrinha aqui. Aqui. Opa. Aqui. Vamos entender primeiro a palavra corpo. Você tem um corpo com essa determinada biologia. O teu corpo funciona de uma forma programada e sistemática. Então, o teu corpo é um programa, né? O teu coração manda pulsos para todo o corpo, ele é responsável por movimentar o teu sangue. O teu sangue contém milhares de informações que avisam o teu corpo todo como você está. Aí você tem pulmão, você tem pâncreas, você tem rins. Toda a engrenagem do teu corpo funciona com unidade e tudo que acontece no teu corpo é instantaneamente informado para todos os lugares do teu corpo a todo momento, de forma instantânea, contemporânea e integral. Então não existe, por exemplo, você pensar que o teu corpo é fragmentado, é separado. Tem um livro cabalístico que é O Corpo e Seus Símbolos. Muito, 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 muito interessante para quem quer entender o corpo de uma forma mais profunda, tá? Então a gente tem certas regiões do nosso corpo que demonstram, por exemplo, como é que é o universo. Você concorda comigo que todo mundo aqui define o mundo como os céus e a terra? Pois bem, no seu corpo você tem um músculo que se chama diafragma. O diafragma, ele é um músculo que é mais ou menos assim, em forma de cúpula. E aqui embaixo dele, você tem órgãos e vísceras. E aqui para cima dele, você tem a parte de cima. Então, a parte de cima, os céus, seriam os pulmões, o coração, as vias respiratórias, então o elemento ar. O elemento água, ele está tanto nos céus quanto na terra. A água é um elemento que faz conexão e facilita a informação. Tanto é que a água é um excelente condutor elétrico. Se você lembrar de um choquezinho que você pode tomar, se você estiver com os pés no chão em contato com a água, esse choque vai ser potencializado e muito mais veloz, porque a água é um condutor. Então, para essas vias de cima, você ainda tem o seu cérebro, né? Os olhos, a boca, o ouvido, ou seja, os sentidos. Alguns sentidos, olhos, ouvidos e boca, estão na área dos céus. E o que está na área da terra? Os teus órgãos, intestino grosso e delgado, pâncreas, vesícula, baço, rins, bexiga, próstata, útero, ovários, glândulas. E nós temos neurônios na parte de baixo, os neurônios que nós temos nos intestinos grosso e delgado, que são muito mais inteligentes dos que os neurônios de cima do nosso cérebro. E hoje em dia, segundo a doutora que eu conheci, a gente tem esse no entorno do coração. Eu já sabia que existia essa estrutura, mas eu ainda não tinha visto essa denominação, esse circuito neurônico que existe no entorno do coração, que agora a comunidade científica está começando a olhar para isso. O nosso corpo, ele é magnífico, ele é perfeito, ele funciona em total sincronismo com o universo. É a partir do nosso corpo que a gente recebe as informações do aqui e do agora. É a partir do nosso corpo que a gente consegue saber o futuro. Por exemplo, quem aí já ouviu falar das inundações aqui no Rio Grande do Sul? Quem aí já ouviu falar da famosa pontinhos, né? Pois bem, eu dei uma aula em janeiro de 2020
E nessa aula eu estava muito perturbada e eu acabei dizendo para as pessoas, eu disse, pessoal, eu não sei dizer para vocês o que está acontecendo, mas tem algo muito grave, muito sério que está acontecendo, que vai acontecer. Então se organizem, sabe, meditem, olhem para os sonhos de vocês, se organizem com isso porque tem uma coisa esquisita no ar, né? Eu estava ministrando uma classe de Access Consciousness naquela época. Em março aconteceu tudo aquilo. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu disse, ai meu Deus, né? Então todo ser humano tem capacidade de ver o futuro, de conectar com o futuro, para que nós possamos antecipar certas leituras e para que nós possamos fazer alguma coisa. Na semana anterior às enchentes no Rio Grande do Sul, eu tive 3 sonhos com enchentes. Era muita água, era muita inundação. E esses sonhos, então, né, eu levei para algumas pessoas, mas eles foram interpretados de uma outra forma. Quando deu toda a inundação do Rio Grande do Sul, eu pude entender o que de fato eu estava sonhando, né? Então, o teu corpo é algo potentíssimo. Mas e a tua mente? Olha aqui a definição de mente segundo a definição desse dicionário de ontopsicologia. Mente vem do latim mensurare, significa mensurar, significa o mensurante. Faculdade de projetar, formalizar e verificar. Analogia do existente com o ser absoluto. Ou seja, você que existe aqui agora está análogo com o ser absoluto. E esse estar análogo, estar com, acontece a partir da mente. Aí ele diz assim, o ser no lugar, o formalizante, mente é o formalizante, a mente é o verificador, mente é aquele que vê, mente é o projetista, é o analisador. Agora imagina o que aconteceria com o ser humano se a mente sofresse distorções, se a mente se tornasse como um espelho embaçado. Imagina o que aconteceria com o ser humano se a mente se tornasse craquelada, quebrada. Então o convite dessa live para você começar a se introduzir, a entender o que é a realidade que é verdadeira e o que é a realidade que é o copia e cola. Eu vou dar um exercício para você. Ao longo do teu dia a dia, começa a prestar muito atenção nas reações do teu corpo, em como o teu corpo informa. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Eu não gostava de figo. Eu tinha um pavor de figo, assim, uma coisa que eu não podia ver figo. Quando eu fui me trabalhar e trabalhar a minha realidade verdadeira e a realidade distorcida, eu acho que eu não falei pra vocês, pessoal, mas eu sou uma especialista em liberação do trauma, tá? Eu trabalho com terapia crânio-sacral a nível avançado há alguns anos. Acho que o meu avançado eu fiz em 2016, 18, não me recordo bem a data, tá? Então, a terapia crânio-sacral é uma outra técnica que eu sou apaixonada. Eu confesso que as minhas sessões de terapia crânio-sacral ficaram muito melhores a partir do estudo da ciência ontopsicológica, tá? Então, eu entendendo muito de trauma, eu sei que um trauma, que é uma experiência forte que eu vivi, pode distorcer completamente a minha visão das coisas. E justo que eu tinha uma memória muito ruim com figo. A minha mãe, ela ama fazer compotas. Então é doce de abóbora, é doce de figo, é doce de laranja, é ambrosia, né? Enfim, inúmeros doces que ela faz que são frutas e enfim, ela faz lá o doce. Então a minha memória não era nada agradável com aquele cheiro do figo pela casa, e aí houve uma situação que houve uma briga, né? Uma quebra de um pote de figo, e aquilo me causou um impacto muito grande sobre a situação da quebra desse doce, que acabou fazendo com que o meu cérebro, ou seja, a minha mente, entendesse o figo como altamente negativo.
Quando eu reorganizei a minha mente, quando eu reorganizei o reflexo dessa consciência, hoje eu amo figo. Se você me convidar para tomar um café, se você me servir uma salada com rúcula, alface, gorgonzola e figo, você me ganha totalmente. Se você organizar um prato em que tenha figo, você me ganha totalmente. Então, eu queria que você começasse a entender o seguinte: a interdependência entre o teu estado físico, que é o teu corpo, e o teu mental, é uma coisa absoluta, é algo absoluto, tá? Você não consegue desconectar o corpo e a mente, ok? É totalmente impossível, porque o corpo, na verdade, é a mente, e a mente também contém o corpo. Algumas pessoas, por processos traumáticos, pelo mecanismo que desvia a consciência humana, que esse autor aqui dá um nome bem interessante para ele e escreveu um livro sobre isso, é muito interessante mesmo. Você vai entender que algumas pessoas têm essa dissociação, parece que o corpo está na Terra e a mente está em Nárnia, e às vezes é o contrário. A mente está na Terra e o corpo está em Nárnia. São aquelas pessoas que tu olha pro corpo delas e tu pensa, nossa, eu já vivi isso. Esse corpo não é dessa mente. Essa mente não é desse corpo. Então nós precisamos ter essa harmonia e o nosso corpo precisa refletir a nossa mente. A nossa mente precisa refletir o nosso corpo. O estresse mental que o ser humano vive hoje em dia, por falta de autogerenciamento, por falta de conhecimento das suas emoções, por falta de autoconhecimento, que o Sócrates já falava há muito tempo, a resolução dos teus problemas está no conhece-te a ti mesmo. O sucesso depende do conhece-te a ti mesmo. A alegria, a plenitude na tua vida depende do conhece-te a ti mesmo. Só que acontece que a forma como aí fora as pessoas estão ensinando o conhece-te a ti mesmo está distorcido, infelizmente. Né? São pouquíssimas as escolas, eu diria poucas mesmo, no mundo, talvez no Brasil, né? No Brasil, são poucas, pessoal. Eu não vou falar para não criar qualquer tipo de confusão, tá? São poucas as escolas que ensinam a real ciência que tem reversibilidade com o real. Tá tudo muito distorcido. Então, o nível de estresse sempre vai aumentar. E existe um benefício muito profundo quando você começa a entender as reações do teu corpo sobre os acontecimentos. Então, eu pude entender que aquela repulsa que eu sentia pelo figo, na verdade, era uma memória. Se você assistiu a aula passada, você vai entender muito bem a conexão dessas duas aulas, né? Então, assim, eu tenho um processo decisional baseado em memória, e aí tu pode clicar aqui, se tu não assistiu a aula, vai estar o linkzinho da aula anterior aqui, tá? Então, eu posso tomar as decisões no meu dia a dia, não quero comer figo. E eu contei uma história na aula passada também, que vai fazer conexão com essa aqui. Então, assim, não existe receita de bolo. Você precisa começar a viver a vida de forma fenomenológica. Você tem que estudar um pouquinho mais a fenomenologia de Russell. Entender o fenômeno, mergulhar no fenômeno, sentir o fenômeno, fazer a observação interna de você no fenômeno e aí entender se aquilo é para você ou não é. A ponto que você vai conseguir começar a antecipar coisas que são para você e coisas que não são. Então, sentir a realidade verdadeira é sobre você atualizar a percepção autêntica versus a percepção influenciada por condicionamentos. E para que você chegue na percepção verdadeira, dicas muito simples. Você pode praticar, por exemplo, a jardinagem. Se eu for te mostrar o meu jardim aqui, que me dá muito trabalho, eu tenho inúmeras flores agora que estão florindo, eu também gosto de cultivar orquídeas,
E elas me dão muito trabalho, é eu que podo, é eu que faço tudo, eu não contrato jardineiro, porque eu não gosto, eu tive a experiência de contratar uma vez. E ficou muito bonito, mas eu entendi que eu poderia ter feito aquilo e me nutrido com a energia toda que a natureza entrega. E aí, nesse sentido, praticando a jardinagem, é importante que você pratique a atenção plena. Então, a última dica desse vídeo é: aonde estão as tuas mãos, deve estar também a tua concentração, a tua mente, a tua consciência. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma aula, eu estou gravando uma aula, eu estou aqui gravando essa aula e é somente o que eu estou fazendo agora. Eu não posso estar aqui gravando essa aula pensando em vários pop-ups que abrem aqui, ó, pensando em múltiplas coisas ao mesmo tempo, que depois eu tenho que isso, que depois eu tenho... Não. Basta. Basta de ficarmos divididos. Basta de você criar a sua ansiedade como você cria. Então, se agora você está fazendo um trabalho, se agora você está assistindo essa aula, em plenitude, com corpo e mente, você está aqui assistindo essa aula. Se eduque sobre isso. Você pode fazer essa pedagogia com você. Você pode se ensinar e você pode se educar. Que aqui agora, assim, você está assistindo essa aula. Mesma coisa quando você estiver lavando uma louça, preparando o seu alimento, viajando, enfim, fazendo inúmeras coisas que são boas para você. Eu garanto para você que a tua vida vai melhorar muito com essa dica do aonde estiverem as tuas mãos. E quando eu falo mãos, eu tô falando metaforicamente onde é que tá o teu fazer agora, né? Por isso eu dei a explicação do vídeo. O meu fazer agora está no vídeo, então as minhas mãos estão no vídeo. É ali que a minha mente e o meu corpo inteiro estão, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vejo você na próxima.